dar início à nossa escola dominical. Mais uma semana em que estamos aqui juntos, perseverantes, firmes, aprendendo do Senhor aquilo que Ele tem para nos ensinar a cada domingo, cada semana, a cada célula, cada manhã. Que privilégio que nós temos, que grande graça que o Senhor nos dá nesse privilégio de sermos livres para estarmos na casa dEle. Que Ele nos abençoe nessa manhã. Vamos só esperar o pastor. Pastor, estou aqui. O pastor olhando lá para fora, a gente vai brincar com ele. Então vamos lá, vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Deus, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esta manhã que o Senhor criou, por esse dia agradável, pela oportunidade, Deus, de nós termos liberdade para nos reunirmos aqui na Tua presença, Pai. Muito obrigada que o Senhor nos trouxe, a cada um de nós, que o Senhor nos ensine, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando como tema anual de abertura da escola dominical, o texto baseado em Josué 24:15, que vocês já decoraram, que é: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao longo do ano, nós vamos estudar como cada parte desse versículo vai mexer com as nossas vidas e como nós seremos transformados. E nós ainda estamos no eu. Nós começamos em fevereiro e estamos no eu ainda. Falamos de como esse eu precisa ser transformado, moldado e realmente aperfeiçoado aos pés do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a humildade. Eu quero convidar vocês a abrirem comigo em Mateus 5. Nós vamos ler apenas um versículo, bastante conhecido inclusive. Lá nas Bem-aventuranças, Mateus 5:3. Nós vamos fazer aquela leitura conjunta que nós sempre fazemos. Vamos ler a uma só voz esse versículo. Mateus 5:3. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Então vamos ler a uma só voz. Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, se tem uma coisa que é verdade, é que nós precisamos sermos muito aperfeiçoados por Cristo. A nossa personalidade, as nossas ações, o nosso modo de lidar com determinadas situações a cada dia. Nessas bem-aventuranças, nós temos aí que bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que é humilde de espírito. Ser humilde, segundo a tradução dessa passagem, significa uma pessoa completamente dependente. Eram aquelas pessoas que eram pedintes nas ruas e que estavam ali sem o menor recurso de se sustentarem. Ou eram pessoas incapacitadas, coxos, mancos e inválidos. Eles eram dependentes, eles eram completamente dependentes de alguém para que pudesse chegar até eles, alimentá-los, suprir as suas necessidades. Com essa tradução, nós aprendemos que ser humilde é ser dependente do Senhor. Porque muitas vezes a nossa postura é de querer ser independentes, não é? E se nós somos independentes, nós ficamos presos às nossas próprias decisões. Nós ficamos presos e movidos ao sabor da nossa própria sabedoria, que muitas vezes é enganosa, que muitas vezes realmente vai atrapalhar algumas decisões que não serão feitas à luz da palavra do Senhor. Ser humilde de espírito é reconhecer a nossa dependência de Cristo em todas as coisas. É como se nós nos prostrássemos diante do Pai todos os dias e falássemos para Ele: Senhor, sem o Senhor na minha vida eu não posso caminhar, eu não posso tomar as decisões por mim mesmo, meu coração é enganoso, eu sou pecador. Então que nós possamos aprender a sermos humildes. E o que quer dizer que pertence ao reino dos céus? Na verdade, nós somos também espiritualmente dependentes de Deus para a nossa salvação. Nós não podemos fazer nada
por mais que nos esforcemos para herdar a vida eterna. Então, essa dependência também vai nos gerar uma vida para a eternidade. Por quê? Porque é o Senhor quem efetua a salvação em nós. Ele é que nos dá. Nós somos impotentes e incapazes de qualquer coisa. É pela graça do Senhor que nos alcançou, que nós podemos ser levados ao reino dos céus e ter essa esperança de eternidade. Quero convidar vocês para uma última leitura. Avance sua Bíblia para o livro de Lucas 13. Lucas 18, 13. Que na busca por essa postura de humildade, nós possamos nos aproximar desse homem que orava lá em Lucas 18, 13. Que essa seja a nossa oração e a nossa postura diante do Senhor, de humildade. Lucas 18, 13. Vamos ler? O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, seja propício a mim, pecador. Que essa seja a nossa oração, nossa postura de humildade diante do Senhor. Ó Deus, seja propício a mim, pecador. Que o Senhor nos abençoe, nos faça humildes e nos dê a graça dele a cada dia. Amém. Meus irmãos, antes de orarmos, nós temos pessoas nos visitando nessa manhã, né, e nós gostaríamos de conhecê-los, né? Então, primeiro é a Aline, né? Seja bem-vinda, Aline, viu? Prazer ter você aqui conosco, viu? A Aline é agora de Pedro Leopoldo, morava em BH, está aqui agora. E nós temos um rapaz lá de Vazante, longe pra caramba. Como é que é o nome dele? Guilherme. Lincoln. Então, seja bem-vindo, viu, Lincoln? Jesus te abençoe também. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Não? Tá. Nós vamos passar para os pedidos de oração. Vamos começar aqui com o seu James. Tereza, tem? Para mim, para a família, para a saúde de Maria do Carmo, para a saúde de várias pessoas que eu tenho pedido. Amém. Mais alguém, sabe? Ivone? Família do Cristiano. Renato? Pela vida do Bernardo, amigo meu que está passando por momentos difíceis, pela convenção da Tassiana, que está lá no Rio Grande do Sul. Você? Família. Isso. Aqui no centro, Beto? É o esposo de Naém, saúde, custódio que chama. Isabel está bem? Isabel está bem melhor. Graças a Deus. Vamos ver que hoje é aniversário da minha mãe, aí ela ficou lá mexendo com alguma coisa. Mas graças Agradecer a Deus então por ela. Agradecer a Deus e orar pela cura dela. O esposo de Naim, né? Mais alguém no centro aqui? Sua saúde. Direção. Isso. Tem mais alguém? Lá atrás. Para Regina. Família? Isso. Então aqui agora, né? Vamos começar aqui. Então, José vai fazer a cirurgia desse filho. Do colega dele. Isso. Direção. Lavi. Pelo meu lar, sustentação, direção, saúde, todo o trabalho, conversão da minha irmã, Deus vencer, Deus lutar, orar pelo pai de Kênia também, né? O que aconteceu com o seu amigo? Betinha. Roberta. Foi para mim, minha Isso. Mais alguém que nós não mencionamos? Vamos orar então? E logo depois da oração, nós vamos separar para o estudo da lição, né? Os jovens e adultos aqui comigo, e a classe catecúmenos e os pré-adolescentes para baixo, né? Lá nas outras salas. Vamos orar então. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais um dia de vida, uma noite de descanso que nos deste, e queremos te louvar também, Senhor, pelo privilégio de podermos reunir em comunhão, Senhor, e estudar a Tua Palavra, Pai. Pedimos, Senhor, Tua bênção sobre nós, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, Pai, nessa manhã, que possamos aprender mais do Senhor e que a Tua graça, Senhor, esteja sobre nossas vidas.
Deus Pai. Também queremos colocar agora, Senhor, esses motivos de oração que foram apresentados aqui diante do Teu altar. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pensamos, Senhor. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor ouve as orações. Por isso, então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós as apresentamos a Ti, Senhor. E pedimos, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo. Pedimos a Tua graça, Senhor. Ó Deus, a Tua bondade sobre a vida desses irmãos que foram citados, por esses motivos, ó Deus, porque estamos orando agora. Nós pedimos isso, Senhor, e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos nos separar para o estudo da lição. E os irmãos jovens e adultos que ficaram aqui, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 5. Nós faremos a leitura iniciando no verso 12. Romanos, capítulo de número 5. Vamos iniciar no versículo de número 12. Irmãos, hoje também nós iniciamos um café da manhã aqui antes da escola dominical. E nós queremos convidar os irmãos para virem um pouquinho mais cedo, né? A escola começa às 9, vir um pouquinho mais cedo, para a gente tomar um café junto aqui na igreja. Então, estará ali. E como nós vamos fazer? Cada um vai trazer alguma coisinha para o café, tá bom? Nós vamos fazer o café, o leite aqui, né? E da igreja vai fazer, e nós, cada um de nós, trará um bolo, um pão, uma coisa assim para a gente tomar junto, tá bom? Então, hoje foi patrocinado por alguém. Então, na semana que vem, nós vamos trazer. Tá bom? Vamos ler então o texto? Começando no versículo de número 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei não havia pecado no mundo, mas o pecado, havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como uma ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Amém. Nós lemos até o verso de número 15. Irmãos, nós já tratamos um pouco do versículo 12 aqui na última aula, né? Então, nós falamos desde o versículo 1 do capítulo 5 sobre as consequências da justificação pela fé. Paulo tratou da justificação pela fé no capítulo 4, e ele citou Abraão e Davi como exemplos, né, de justificação pela fé e não pelas obras da lei. Abraão viveu antes da lei, então ele foi justificado antes da lei, quer dizer que homem nenhum é justificado pela lei, pelas obras. Aí no capítulo 5, Paulo então trata dos benefícios, aquilo que a justificação traz para nós. Lembra? Primeiro deles, nós agora temos paz com Deus, né? Não é paz de Deus, não é a paz de Deus, mas é a paz com Deus. Por quê? Porque ele disse que nós éramos inimigos, e aí por causa do pecado nós éramos inimigos e fomos então reconciliados. Sendo reconciliados, agora então há paz. Dessa paz nós temos acesso à graça de Deus, é outro benefício. Temos também agora acesso a Deus no relacionamento. Então, pela fé, nós podemos nos relacionar com Deus. E ele fala também que nos alegramos diante de Deus, nos rejubilamos de Deus por essa graça que foi concedida, da justificação pela fé e as consequências dela. A paz com Deus, né, o acesso ao Pai e o acesso à graça. Aí ele diz assim: mas nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz, primeiro,
perseverança, perseverança vem a experiência, esperança. Outro motivo de nós nos alegrarmos diante de Deus é porque a esperança, ela não se confunde, ela não decepciona, porque o Espírito de Deus é derramado em nosso coração, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que Ele nos otorgou, que Ele nos deu, certo? Aí então ele encerra mostrando isso, dizendo: olha, se Deus mandou Jesus Cristo morrer por nós quando nós éramos ainda pecadores, então muito mais agora, uma vez reconciliados com Deus, justificados, então nós podemos ter certeza desse amor de Deus por nós e o cuidado de Deus por nós. Aí encerra essa perícope, esse parágrafo aqui que nós lemos. Aí no versículo 14, Paulo então vai falar por que o homem precisou de salvação, precisou de reconciliação, precisou de justificação e reconciliação. Porque todos pecaram em Adão. Aí nós mostramos, que o pecado que Adão cometeu, ele foi transferido para a geração. Então todos os que nasceram de Adão nasceram em pecado, Todos os que descenderam de Adão descenderam da natureza pecaminosa de Adão, porque o pecado de Adão foi antes da geração dos filhos, certo? Então veja, lembra que nós falamos aqui, isso foi muito interessante, nós falamos o seguinte, que Adão teve que comer do fruto, não bastava Eva comer do fruto, Se fosse só a Eva que tivesse comido do fruto, o pecado não teria passado para a descendência, porque Deus poderia ter destruído Eva e criado outra, porque Eva era descendente de Adão. O único que foi formado à imagem e semelhança de Deus, do barro, criado do barro, foi Adão, Eva foi uma descendente de Adão, porque Deus tirou da costela de Adão para formar Eva. Então Deus já tirou Eva de um ser vivo, E da união dos dois, que eram uma só carne, por isso ela era a mesma natureza de Adão, nasceram os filhos. Como Adão comeu do fruto, então por isso que Deus responsabilizou a Adão por toda a consequência do pecado no mundo. O pecado no mundo, ele afetou, o pecado de Adão, ele afetou não apenas o ser humano, mas afetou tudo, todo o cosmos foi afetado, toda a natureza, toda a criação foi afetada com o pecado de Adão. Mas especialmente o homem foi transferido para as gerações de Adão uma natureza que a Bíblia aqui chama de pecado. Então quando ele diz assim, você olha aí no versículo 14, que ele diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós temos duas palavras aí, Nós temos pecado e nós temos pecados, no plural. Então o pecado no singular é a natureza, é aquilo que tem dentro do homem que leva o homem a cometer pecados, atos pecaminosos. Então quando a Bíblia fala de pecados no plural, a Bíblia está falando de atitudes. Quando a Bíblia fala de pecado no singular, ela está falando de natureza. Então, por que o homem comete pecados? Porque ele é pecador. Porque ele tem uma natureza pecaminosa. Lembra que Paulo, lá na frente, ele vai explicar isso. Ele diz assim, lá no capítulo 7, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso pratico. Aí ele diz, não eu, mas o pecado que existe em mim. Qual que é esse pecado? A natureza pecaminosa. Então nós cometemos pecados, atitudes, porque nós somos pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa. Tranquilo aí, gente? Se tiver pergunta, pode parar e perguntar. Então vamos lá. Quando Paulo diz que
o pecado passou para todos os homens, né? Ele está dizendo que essa natureza passou para todos os homens. E qual a evidência disso? Que essa natureza passou para todos os homens? Porque todos pecaram. Entendeu? Então, os pecados, atitudes, são evidências de um pecado que é a natureza, né? Então vamos pensar. Se você pega ali natureza, né? Vamos pegar a natureza. Você pega um frango assado cheiroso, né? Igual tem aquele ali na praça, né? Que você passa lá, tá, né? Aguçando o apetite da gente, e coloca diante do urubu. Ele não vai comer. Mas coloca uma carniça diante dele, ele vai. Por quê? Por causa da natureza. A natureza dele é para aquilo, né? Então, por isso o homem comete pecados. Tranquilo, gente? Tem dúvida aí ou não? Tá. Então vamos lá. Tá. E aí, quando é que a pessoa herda essa natureza pecado? Quando nasce. Então, um bebezinho já nasce com a natureza pecaminosa. Então, vamos pegar um exemplo. Davi disse assim: eu nasci em pecado, Salmo 51, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, quando ele diz assim, eu nasci em pecado, está dizendo, eu tenho uma natureza pecaminosa, né? Quer ver um exemplo para você? Abre lá em Gênesis capítulo 5. Olha que coisa interessante. Gênesis capítulo de número 5. Aqui vai falar dos descendentes de Adão, né? Quando Deus criou o homem, Adão, né? A mulher e o homem foram, os dois foram chamados de Adão, né? Então, que é homem, né? Diante de Deus, homem. Então, porque a mulher estava nele, né? Era descendente direta dele, né? Então, quando nasceram filhos, antes do pecado não tiveram filhos. Então, os dois foram formados à imagem e à semelhança de Deus. Então, olha aqui, ele diz assim: esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus os criou. Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Tá? Então, olha, Adão e Eva. Adão foi criado à semelhança de Deus, e Eva, por ser descendente do homem, né, da natureza direta do homem Adão, ela também era a imagem e semelhança de Deus. Tranquilo? Então tá bom. Agora veja o versículo de número 3. Ele diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho, olha aí, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então, já não foi mais um filho segundo a imagem e semelhança de Deus, mas é um filho segundo a sua imagem. Qual era a imagem que Adão tinha agora? Corrompida pelo pecado, com essa natureza pecaminosa. Por isso, então, todos os descendentes de Adão, até nós hoje, todos eles nasceram com a natureza pecaminosa. Então, aí a pessoa pergunta assim: pastor, mas bebê, nenenzinho, né? Nenenzinho já nasce com a natureza pecaminosa. Quer ver um exemplo? Todos nós já vimos isso, né? Neném põe o neném no berço e ele dispara a chorar, parecendo que tem espinho no berço, né? Pega e ele cala a boca, para de chorar. Então ele já está mentindo desde novinho, está mentindo que lá no berço tem uma coisa ruim para ele ficar no berço, que ele quer ficar no colo, não é? Então, assim, a natureza está aí, né? Sabia, gente? Criança, desde pequenininho, acho que a primeira palavra que ele aprende a falar é não, né? A rebeldia, né? Não, né? Então, tudo é evidência. Os pecados são evidência de uma natureza.
Isso ficou tranquilo, gente? Tudo perfeito aí? Aí alguém. Beto, É uma coisa que eu não concordo, pastor. Sim. Eu não concordo, eu estou errado. Uma criança não fez nada para poder ir para o inferno. Sim. Então ele nasceu e morreu, eu creio que ele, quer dizer, sim, meu pensamento, Sim. ele não deveria ir para o inferno. Sim. Tá. Então vamos para a pergunta, Beto. Todas as crianças que morrem na infância são salvas ou são perdidas? Não é? Então, primeiro, a gente não tem resposta na Bíblia sobre salvação ou perdição de criança. Então, não tem nenhum texto que diz que tem criança no inferno. Certo? Não existe nada nas Escrituras que diz isso, né? Nós sabemos que nenhuma criança é salva por causa da sua inocência, por não ter pecado, cometido atos pecaminosos. Porque o que condena a pessoa quando morre não são os seus atos pecaminosos. Lembra? Nós aprendemos isso aqui, né? Então, o que condena a pessoa é o pecado, natureza que está nela. Todos os que nasceram de Adão estão condenados ao inferno. Porém, a salvação é justamente o Senhor dar uma nova vida, que nós vamos falar daqui a pouco, para cada um daqueles que nele creem. Então veja, a criança não tem condição de crer, né? Uma criança infante, né? Então, como é que nós podemos dizer que uma criança que não tem condição de crer vai para o inferno? Ela não tem possibilidade, né? Agora, nós temos evidências de criança no céu, não criança corpo, né? Alma, né? Interessante. Vou parar um pouquinho aqui. Né? Quando a pessoa morre, o que determina a idade da pessoa é a questão física, não é? Então, existe bebê no céu? Não existe bebê no céu, né? A alma da pessoa não é bebê, né? Então, tranquilo? Vamos pensar aqui. O que determina a idade cronológica de alguém? A parte física. Quando uma pessoa morre, então essa realidade deixa de existir. Então não existe velho no céu e nem existe criança no céu, existe homem, mulher perfeita, que é a alma. Quantos anos tem a alma, gente? Ninguém sabe, certo? Por isso que quando ressuscitar, a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar varão perfeito. Varão perfeito quer dizer que não é nem criança e nem é velho. Tá? Vamos continuar o raciocínio, Beto. Vamos lá. Então, qual é a evidência que nós temos de que crianças que morrem na infância, antes de ter condição de crer, é salva? Porque algumas coisas. Jesus falou que dos tais é o reino de Deus. Então, se Jesus falou isso, então é a primeira garantia que a gente tem, esperança que a gente tem. Segunda garantia, há exemplos de crianças que foram crentes desde a infância, né? Timóteo, um deles, né? Davi, né? Tá. E há um exemplo na Bíblia de um que antes de nascer já era crente. Quem era? João Batista. Que a Bíblia diz assim, que João Batista no ventre materno já era cheio do Espírito. Então, se ele já era cheio do Espírito no ventre materno, ele já tinha nascido de novo antes de nascer. Então, antes dele nascer fisicamente, ele já tinha nascido espiritualmente, porque ele já era cheio do Espírito no ventre materno. Então, são textos que nos dá a segurança e a tranquilidade de dizer que criança que morre na infância é transformada, né? É purificada, é justificada e vai para o céu. Pastor, então essa fala do ser humano já nascer no pecado, porque o pecado não pode entrar no céu, correto? Ele não cometeu, Beto, atos pecaminosos. Mas ele nasceu com a natureza pecaminosa. Como é que Deus resolve esse problema da natureza aqui, gente? Vamos lá, quem é que
que me ajuda aí? Vamos lá. Como que Deus resolve o problema da natureza pecaminosa? Do velho homem. Como que Deus faz? Nascer de novo. Dá um novo, faz nascer de novo. Vai nascer de novo. Por isso que Jesus falou, quem não nascer de novo não pode. É nome do céu. Então, a criança que morre na infância, Deus a transforma, perdoa, purifica, tira isso aqui, ó, essa natureza. Vamos chegar lá, nós vamos chegar lá, tá? É curiosidade, nós vamos chegar lá. Tranquilo? Pode perguntar, gente, fica à vontade, viu? Inclusive os visitantes, viu, Aline? Tá? Pode ficar à vontade, pode perguntar. Viu, Lincoln? Tá? Tranquilo, gente? Então tá, então vamos lá. Aí, então, isso traz para nós o que? Tranquilidade, não é? Agora veja, o que Paulo falou aqui no texto? Ele diz assim, que pelo pecado de Adão, né? Ele diz assim, entrou a morte e a morte passou a toda a humanidade, todo homem, né? Aí ele está dizendo o seguinte, que Paulo deu uma personalidade à morte. Então é engraçado que na Bíblia a morte não é só a cessação de existência física. Morte na Bíblia tem um significado muito maior, né? Então morte na vida pode ser morte em pecado, né? Pode ser morte eterna, que é o inferno, pode ser morte da alma, né, espiritualmente falando. Então eu quero fazer um gráfico aqui para a gente trabalhar, que isso vai ajudar muita gente a entender. Todo homem, meu pincelzinho está ruim aqui, todo homem, quando ele é formado, eu pelo menos creio nisso. Tem gente que pensa diferente, que são chamados dicotomista ou tricotomista. Eu sou tricotomista por causa de um texto que não tem explicação para ele. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses que na volta do Senhor, nosso corpo, alma e espírito serão conservados íntegros até a vinda do Senhor Jesus. Então, Paulo diz que tem corpo, alma e espírito. Não tem jeito de a gente colocar alma e espírito como uma mesma coisa, né? Então, por isso eu sou tricotomista. Então, veja, essa parte mais exterior aqui é o corpo. Obrigado. Essa parte interna aqui é a alma. E essa parte mais interna é o espírito. Quando o homem pecou, Deus falou assim, a ordem de Deus é: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer dele certamente morrerás. Adão não morreu na hora que comeu fisicamente, gente, e nem morreu eternamente, porque Jesus não voltou ainda, não é? Então a morte eterna só acontecerá quando Jesus voltar. O que é a morte eterna? É as pessoas serem lançadas num lago que arde em fogo e enxofre. Tranquilo? A morte física é no decorrer da existência humana, aqui, a vida aqui na Terra. E a morte espiritual é outra coisa. Então veja, quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, eles não morreram fisicamente imediatamente, e nem morreram eternamente imediatamente. Mas o que morreu então? Foi essa parte mais interior, que a Bíblia chama de homem interior, o coração, né? O novo homem, é essa parte aqui. Então essa parte aqui é que foi transmitida por Adão aos seus descendentes. Então essa parte aqui estava morta, que é o espírito. Isso quer dizer o seguinte, que a primeira atitude de um morto, né, uma condição de um morto, é perder a existência, a vida, né? Então perdeu a vida, perdeu a existência. Espiritualmente falando, então o homem, quando ele pecou, essa parte dele que morreu, quer dizer que ele não tinha relacionamento com Deus, porque Deus é espírito, e o homem se relaciona com Deus onde?
no espírito. Interessante. Quando Deus criou o homem, Deus criou corpo e alma. Deus fez corpo e alma. Mas só quando Deus soprou nele o espírito é que o homem realmente viveu. Ele tornou-se alma vivente. Então a alma do homem e o corpo do homem só passaram a viver quando Deus soprou nele o espírito, que é essa parte interior aqui, que era a parte que comunicava com Deus, é a parte que relacionava com Deus. Veja, quando Adão pecou, qual foi a primeira atitude de Adão diante de Deus? Foi esconder de Deus, porque perdeu o quê? A relacionamento. Então, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Aí Nicodemos ficou encucado com isso, porque ele disse assim: mas como é que eu já sou velho, eu vou nascer de novo? Ele estava pensando no corpo dele, né? Físico. Aí Jesus falou: não, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Então, o que nasceu de novo no crente? O espírito, que é a condição dele relacionar com Deus. Então Deus colocou dentro do homem aqui um novo homem, porque aqui tinha uma parte morta. Então, quando essa parte aqui morreu, qual é a parte que ficou ativa no homem? A parte da alma e do corpo. A alma é a racionalidade, sentimentos, né, emoções, desejos, né, vontade, tudo isso faz parte da alma. E essa parte aqui da alma, irmãos, essa e essa aqui que pega. Por isso que Jesus falou assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o que simboliza a carne no homem? A velha natureza. Essa velha natureza ficou só aqui, ó, na alma e no corpo, porque não tinha espírito, o espírito morreu. Entenderam? Então, para Deus gerar uma nova vida dentro de nós, Deus gerou a parte espiritual, para que nós pudéssemos ter relacionamento com Deus e pudéssemos viver fazendo a vontade de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz: andai no Espírito. Aí a pessoa pensa que é o Espírito Santo, né? Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. E aí ele fala dos frutos do Espírito e das obras da carne. Carne aqui, novamente, é corpo e alma, é a velha natureza. Pode perguntar, gente. Sei que agora vai ter muita pergunta. Então quer dizer que a gente que aceitou Jesus não é o mesmo espírito que a gente tinha, não? Não, aquele morreu, velho, com o pecado de Adão. Aquele nasceu morto. Aí Deus deu um outro espírito para a gente. Olha lá, não sabe. João 3, né? João 3, na conversa com Nicodemos, Jesus fala isso. Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem relacionamento com ele, não pode ver o reino, né? Não pode fazer parte do reino. Sim? Deus criou o homem. Isso. Lá na criação, Deus criou todas as coisas, depois me criou o homem. Adão. Aí, Deus criou Adão, perfeito, corpo, alma e espírito. Alma e espírito. Isso. E depois criou a mulher. Sim. Ficar sozinha. Aí, a mulher comeu do fruto, que não podia comer, e levou para Adão. Isso. Enquanto Adão não comeu, estava tudo igual. O tempo, a gente não sabe. Mas então alguém não entendia nada dos dois, mas a mulher comeu. Isso. Porque não era bebida da mulher. Porque a mulher era descendente do homem. Ela não era representante. Mas ela também sabia que não podia comer. Claro. Mas ela também, a ordem de não comer, Deus deu para quem? Para Adão. Adão mas ela sabia que não podia, ela também não podia. Adão passou para ela. Porque acabou com a serpente. Aí a gente Isso. não pode comer. Mas ele fez, não, a Bíblia não fala nada em
quando ela comeu. Sim. Mas ela sabia da hora. Sabia? Então era para ela também não comer. Aí Adão comeu. Quando Adão comeu, o pecado entrou. Sim. Porque ele era um representante. Ele é representante. Aí a Bíblia diz que quando Adão comeu, Deus falou: vamos tirar a árvore da vida, tirar dali, porque Adão não pode comer dela agora. Ele tinha uma escolha para comer, ou uma ou outra. Sim. Aí comeu a árvore que não podia comer, o conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal é o quê? É ter experiência do mal. Ele não tinha. Não tinha experiência do mal. Enquanto ele não tivesse comido do fruto. Qual foi a primeira experiência do mal que Adão teve? Da desobediência a Deus. Que foi o primeiro pecado. Não é? Dele, de Adão. Aí quando ele comeu, Isso. ele tinha corpo, alma e espírito. Sim. Quando ele comeu, a parte espiritual dele morreu. Imediatamente. Ele ficou somente com corpo e alma. Isso. Foi na alma que ele sentiu o pecado. Sim. E a partir daí ele passou a cometer atos pecaminosos. Quer ver um exemplo? Vamos ver um O exemplo. espírito dele morreu. Morreu. Ele não tinha mais comunhão com Deus. Não tinha mais relacionamento com Deus. Relacionamento. Aí quando Deus veio e falou com ele: por que você está escondendo? Ele entendia que essa comunhão no espírito? Como é que ele viu? Não, no jardim Deus falava verbalmente com o homem. Não era internamente como Deus fala hoje conosco. Deus fala hoje conosco internamente por quê? Porque nós temos um espírito nascido de novo dentro de nós. Mas com Adão Deus falou verbalmente. Onde estás? Deus sabia onde Adão estava, gente? Ou não? Sabia. E Adão também Aquilo era sabia tudo. que Deus estava, ele escondeu. Sim. E outra coisa, a partir do momento em que Deus cobra de Adão a responsabilidade, Adão começa a racionalizar o seu pecado. Então é outro pecado, né? Então aí os atos pecaminosos começam a aparecer. Então, primeiro, o fato de fugir da presença de Deus é um pecado. O fato de responsabilizar o outro pelo seu erro é outro pecado, não é? Então, e depois as outras coisas que Deus falou que ia acontecer com ele. Então diz, por vossa causa, né? Lembra? Então ali, Deus fez Adão, corpo, alma e espírito. Adão comeu do fruto, o espírito dele Dele e de Eva morreu. Ficou com corpo e alma. Sim. Então Aí gerou filhos. Quando gerou filho com quem? Com corpo e alma. E com a natureza pecaminosa. Então, ou seja, um espírito natural, espírito humano. Que a gente chama de alma, né? Que a gente chama de alma. Então, quando eles falam espírito e alma é a mesma coisa, ele está falando do espírito humano. O que um homem, vamos diferir aqui. O que um não crente tem? Uma pessoa não crente. Ele tem corpo e alma. E o espírito humano? Não tem espírito. Ele tem corpo e alma. A alma do ser humano o que nós falamos aqui, é a vontade, é a racionalidade, são as emoções, né? Então tudo está dentro desse ponto que é a alma. E o corpo é a matéria. Bom, só tem agora as três partes quem nasceu de novo. Então a tricotomia é só para quem Que é só para aquele que tem três, nasceu de novo. Porque ao nascer de novo, o que nasceu? O que tinha morrido. Então, a Bíblia chama de vivificar, né? Então, por isso Jesus falou assim: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Então, ele não disse assim, passará da morte para a vida. Não é? Mas ele disse assim, passou da morte para a vida. Isso quer dizer que estava morto e reviveu. Jesus falou assim, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz de Deus e viverão. Então ele está falando de quê? No último dia, gente? Não, está falando da conversão. É uma nova vida. Paulo diz assim, todo aquele que
creu em Cristo, né? Agora é uma quê? É uma nova criatura, porque passou da morte para a vida. Que morte? Então só é trigo. Só tem os três. Quem é filho de Deus. Quem nasceu de novo em Cristo, né? O senhor falou que o senhor tinha trigo, como é que é? Não, é só uma terminologia, né? Dicotomista ou tricotomista. Tricotomista. Então nós todos aqui somos tricotomistas. Todos nós que nascemos de novo, né? Amém. Pergunta, gente? Mais pergunta? Tá tranquilo aí? Tranquilo? Tem alguém tranquilo aí? Luiz. Vamos dizer que o que não conhece, ele só tem os dois, né? Sim. Alma e espírito. E como funciona quando a pessoa se sente tocada para se converter? Tá, pois é. Aí, esse é um processo da nova vida. Então, qual é o processo da nova vida, gente? É a conversão. Né? Então, quando uma pessoa ouve o Evangelho, e aí o Espírito Santo implanta dentro dele uma nova semente, a semente da nova vida, e essa semente, ele responde a Deus, né, crendo, essa semente brota, e aí ele passa a ser, né, uma nova criatura diante de Deus, né? Renato? Pastor, então todas as pessoas que não estão em Cristo estão mortas espiritualmente. Sim. Nós não somos um corpo com alma, nós somos uma alma com Um corpo. Porque a alma sofrerá consequências. Sim, E porque todas as atitudes, todos os pecados, todos eles começam onde, gente? Na alma. Por isso. Que o salário do pecado é a morte, e que todos pecaram. Né? E destituídos estão do reino de Deus. Tem um texto em Romanos também que fala de tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Isso primeiro do judeu e depois do grego. A alma sofrerá a consequência da última morte. Sim, assim. Porque quem vai ser lançado no inferno? O corpo e a alma. Né? Quem já morreu, que não é crente, o que possui dele? O que está no inferno dele, gente? A alma. Só a alma. Quando ele ressuscitar, lá no último dia, vai ressuscitar o corpo para juntar corpo e alma, para ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Segunda morte aí, irmãos, não é aniquilamento, não é parar de existir. Segunda morte aí é sofrimento eterno, né? Agora, e quando o justo ressuscitar, o crente que morreu, o que está no céu? O espírito e a alma. Quando ele for ressuscitar no último dia, vai juntar o espírito e a alma que está no céu com Deus para vir no corpo, e aí ele vai gozar do novo céu e nova terra no corpo, na alma e no espírito. Pode um cristão que recebeu o Espírito Santo matar ele? Matar, eu falo assim, deixar de um pouco dele? Não pode. E essa é a pergunta da minha até interessante. Veja bem, essa parte aqui não morre, gente, mais, né? Então nunca mais. Como também essa parte aqui no ser humano não peca. Onde que peca o crente? Onde que o crente peca? Na alma e no corpo, né? Então por isso essa parte aqui que relaciona com Deus, ela que tem o toque do Espírito Santo para arrepender, para confessar, para que os pecados que foram praticados, eles então sejam perdoados pelo sangue de Cristo. Mas essa parte aqui, o Espírito aqui, né, aqui dentro, essa parte é que vai comandar agora na vida do crente. Então, quando a Bíblia fala para a gente andar no Espírito, ela está dizendo assim, que essa parte aqui, esteja comandando as outras áreas da nossa vida. Então, quando eu recebo, eu estou fazendo alguma coisa errada, e o Espírito Santo vem e fala comigo, então ele está falando aonde, irmãos? Lá no Espírito. Jesus falou assim, veja bem, quer ver? Vem a hora
E já chegou. Quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e em verdade. Jesus não falou que nós vamos adorar a Deus no corpo e na alma. Nós vamos adorar onde? No espírito. Por quê? Porque Deus é espírito, irmãos. Se Deus é espírito, qual a parte que relaciona com o espírito? O Espírito. O espírito. Pastor. Onde que o Espírito Santo habita? A Bíblia diz no homem interior. Qual que é o homem interior? O espírito. Né? Então é complicado, mas é simples, irmãos. Né? Quando a gente entende. Né? Então, assim, a gente olha na hora e fala assim, não, é muito complicado, mas é o processo de Deus. Então, por isso hoje nós somos novas criaturas. Nós temos uma nova vida em Cristo. Né? Então, hoje nós podemos adorar, né? E adoramos a Deus em espírito, porque Deus relaciona conosco no espírito. Deus não relaciona conosco na alma. Por isso, irmãos, olha, veja, emoções, né? Emoções não é garantia de relação com Deus. Uma pessoa que não é crente, ele pode se emocionar ao ouvir uma música evangélica, ele pode se emocionar ao ouvir uma palavra, receber uma oração, mas isso é tudo emoção, é parte da natureza do ser humano, né? Porém o crente, não, toda vez que acontece uma coisa dessa, ela acontece aonde, irmãos? No espírito, e acontecendo no espírito, ela tem um reflexo no restante do corpo, né? Da alma e do corpo, mas é diferente. Por isso emoção, gente, não é garantia, né? Porque emoções mudam, não é verdade? Dependendo da circunstância, a emoção muda, mas a nossa natureza espiritual com Deus, ela não muda. Então eu não deixo de ter relacionamento com Deus quando eu peco. Porque se eu deixar de ter relacionamento com Deus quando eu peco, como é que eu vou pedir perdão? Como é que eu vou me arrepender? Não é? Então essa parte aqui, ó, ela não muda. Quando eu cometo pecados por causa da natureza pecaminosa, que é o velho homem que ainda reside em mim, né, que ainda tenho ele, o velho homem, né, que é essa parte aqui. Então, nessa parte aqui, então quando eu peco, né? Então o Espírito aqui não muda, por isso Deus fala comigo, por isso o Espírito de Deus fala no meu interior, para eu me arrepender e pedir perdão. Por isso que o crente é diferente do ímpio. O ímpio comete pecados, está nem aí, não é? O crente não, toda vez que ele peca, ele é incomodado. Por que ele é incomodado? Porque o Espírito Santo fala no seu espírito, orienta no espírito, direciona no espírito. Bacana, né? Beto? Pastor, eu era menino, então eu vendia pastel para uma dona, chamada Maria Antônia, e ela era crente. E eu tinha uns 8 anos, 9 anos, mais ou menos. Ela foi e me deu uma Bíblia sem capa. Orou para mim e eu aceitei Jesus nesse dia. E eu levei essa Bíblia para casa, minha mãe, a primeira coisa que fez foi consumir com a Bíblia. Não podia ler Bíblia, né, Beto? Não podia. E não deixava a gente ler, e eu era obrigado a ir para na missa. Fazer primeira comunhão. Se eu morrer e depois eu fiquei, né, se não seguir o que era para me seguir. E fiz muita coisa errada, pequei foi muito mesmo, porque a gente não tinha noção de nada, e era praticamente católico. Nesse período que eu aceitei Jesus, se eu morresse, eu seria salvo? Sim, porque a vida nova, Beto, já estava dentro de você. O que você fez? Você não perdeu, você só afastou. Agora, depois você retornou. Então essa é uma evidência interessante, irmãos. Todo aquele que é salvo, todo aquele que
entregou a vida para Jesus, ele pode afastar, mas ele não se perde, não perde a salvação. Crente não perde salvação. Por que não perde salvação? Porque a salvação é a dádiva de Deus, não é algo que a gente conquista, é Deus que opera em nós a nova vida. Então não somos nós que geramos uma nova vida, é Deus que gera isso. Enquanto eu era menino, eu era obediente a meu pai e minha mãe. Depois que eu fui me tornando um rapaz, aí eu conheci a Isabel, a minha esposa, fui namorando e fui para a igreja. Aí eu já era crente. Sim. Sacou? Já era, desde lá do dia que você recebeu. Aí eu já preocupava, brigava, chorava, pedia a Deus para poder, se fosse ela ser minha esposa, que abençoasse meu namoro. Namorei e casei. Graças a Deus eu tenho uma esposa excelente. Então, quer dizer, o que o senhor está falando aí, é igual o senhor falou, né? A semente foi implantada lá naquele dia. Lá atrás. Amém. Glória a Deus. Pastor, tem gente que fala, cuidado, vai para o inferno, vai perder salvação, cara. E gente, essa confusão, Deus, cara, é porque isso, nós temos dentro do meio evangélico, nós temos um grupo grande no meio evangélico que crê que a salvação é pela graça mais a obediência, né? Vou repetir, tem um grupo grande no meio evangélico que acredita que a salvação é pela fé, né? Pela graça mediante a fé, mais a obediência. Então que o crente precisa obedecer para ele manter-se salvo. Então ele fala assim, eu fui salvo no dia que eu recebi Jesus, tá? Então foi pela graça mediante a fé, mas eu preciso obedecer para me manter salvo. Então essa é falta de entendimento de alguns textos das Escrituras. Então, João 10, Evangelho de João capítulo 10, a partir do verso 37, são palavras do Senhor Jesus. Quer ver? João capítulo 10, a partir do versículo 37. Diz assim, aliás, não é 37, é a partir do 27. João capítulo 10, a partir do 27. Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então Jesus está dizendo, quem são as ovelhas dele? Nós, os que cremos, né? Então, olha o que ele promete aí, logo na frente, ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna. Então está dizendo assim, Jesus está falando, eu é que salvo, eu é que dou a vida eterna, certo? Aí ele continua, jamais perecerão. O que é jamais, gente? Nunca. Jamais perecerão. Então nunca vão se perder, nunca irão para o inferno. Jesus, eu dei a vida eterna, jamais perecerão. Então nunca perecerão. E ele continua, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem que é ninguém, gente? Nem o inimigo, nem homem nenhum, nem nós mesmos. Ninguém é ninguém, né? É pessoa alguma. Então nem eu consigo sair da mão de Jesus, nem o diabo e nem outra pessoa. Então é ninguém. Aí ele continua, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai, dizer, ninguém pode arrebatar, quer dizer, pode tirar. Então quem é que garante a salvação do crente? Pronto.
Então, essa história de que você que é crente, cuidado, você vai perder a salvação. Não existe isso, gente. Pastor, muito desse pensamento vem de achar que Deus transforma os atos pecaminosos. Mas, na verdade, quando Deus mortifica a nossa carne, nossa natureza pecaminosa, Ele nos dá uma nova forma de vida, né? Uma nova vida. Os atos pecaminosos é na natureza pecaminosa. Sim. Mortifica ela. Essa parte aqui, ó, né? Pelo Espírito Santo, acabou. Então agora, que estava morto, viveu. Se viveu, isso aqui não morre mais, gente. Vai dar uma vida nova e vida eterna. Não quer dizer que o crente não cometa pecado, é diferente. É o que Paulo fala em Efésios, que o Espírito milita contra a carne, milita contra o Espírito. Aqui, para quê? E continua, para que não façais a sua vontade. Então, a parte da carne, da natureza pecaminosa, está aqui na carne. Né? Então, é a carne, então é alma e espírito. É alma e corpo, digo. Alma e corpo. Então, vem a alma comanda o corpo para cometer atos pecaminosos. E há pecados que são cometidos só na alma. Tem pecado que o corpo não participa dele. Não é? Por exemplo, os pecados de pensamento. Os pecados de pensamento, os pecados de sentimentos, só na alma. Né? Entenderam? Mas a emoção, como o pastor falou, né, que às vezes a gente tem emoção. Por exemplo, eu sou muito emotivo no momento de eu vou fazer uma oração e lembro de alguma coisa passada que, por exemplo, eu não concordava muito com Deus, não sabe? Então, quando eu lembro dessa fase, eu lembro o erro terrível que eu tive. E emociona, porque a gente sente o Espírito mal. O Espírito de Deus mexendo. E aí não é emoção da carne, não. Não, é emoção provocada pelo Espírito. Então veja, quando nós estamos no Espírito, né, nós estamos agindo no Espírito, então o Espírito aqui vai comandar as áreas da alma e do corpo. E a carne, que é o velho homem, que a Bíblia chama de velho homem, vai tentar comandar a alma e o corpo. Então, um ou outro vai estar mandando. Quando é o velho homem que está mandando, né, essa natureza pecaminosa, está mandando, porque ela não é destruída na conversão. A única coisa que Deus fez no momento da conversão é dar um espírito. Né? Então essa parte aqui faz parte da nossa santificação. Quando nós estamos obedecendo o Espírito, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quando nós estamos obedecendo o velho homem, nós estamos fazendo a vontade da carne. Né? Então, nós sabemos o que é a vontade do Espírito e a vontade da carne. Está lá em Gálatas 5. Qual que é a vontade do Espírito? A Bíblia chama de frutos do Espírito. Fruto é o que aparece, né? Então, a árvore, vamos pegar um exemplo. A árvore, ela vai produzir, certo? A árvore vai produzir o fruto. Então, se a árvore está sendo o Espírito que está produzindo, essa parte aqui, então ela vai produzir os frutos que glorificam a Deus, que é amor, bondade, longanimidade, domínio próprio e tal, etc. Né? E as obras da carne, que é a da natureza pecaminosa. Aí está lá, prostituição, inveja, porfia, feitiçaria, avareza. Né? Então, qual é que vai mandar? É o Espírito ou a carne? Então, se você está obedecendo o Espírito, você vai produzir frutos. Se você está obedecendo a carne, você está praticando o que é errado. Interessante. Quer ver? Um é fruto e o outro é obra. Obra é o quê? Obra é um trabalho, não é? É uma realização. Não é? E fruto, gente? Fruto é natural, é espontâneo, é geração.
Uma árvore gera um fruto. A árvore não trabalha, não pratica obras. É involuntário. Então o fruto é por causa do relacionamento com Deus. Então, se eu estou me relacionando com Deus, meu espírito está naturalmente produzindo fruto, né? E aí? E a carne? Então eu estou trabalhando para obedecer a carne, a vontade da carne. Nosso tempo. A gente tinha que ter pelo menos umas 2 horas. Vamos terminar dando oportunidade de mais perguntas. Tem mais perguntas, gente? Eu ia perguntar ao senhor, sim, mas o assunto demorado. Então na aula que vem, senhor Jones, nós respondemos. Mas depois que ele pecou, quando esse versículo 20 fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sobreveio a lei para que voltasse a ofensa. A ofensa hoje é uma imensidão do ofensa. Basta que os 10 mandamentos Nós vamos falar sobre isso, porque é o seguinte, até vir a lei, não existia pecado contra uma lei. Existia morte no mundo, como consequência do pecado de natureza. Mas não existia uma lei para dizer assim, você quebrou essa lei, né? Ninguém mais, Paulo fala aqui que ninguém cometeu o pecado de Adão. Ninguém mais cometeu o pecado de Adão. Por quê? Qual foi o pecado de Adão? Isso. Então, ele comeu do fruto. Ninguém mais comeu, porque Deus proibiu entrar na árvore, lá no jardim. Então, ninguém mais cometeu o mesmo pecado de Adão. Cometeu os pecados de Adão, os atos pecaminosos, né? Todos pecaram, né? Mas o pecado de Adão, quem cometeu foi só ele e Eva. Na última aula nós falamos uma coisa aqui também, só para concluir, interessante, é o seguinte, gente, quando Paulo fala lá sobre a mulher e o homem com respeito ao pecado, ele diz assim, que a mulher, ela foi iludida. Então, e Adão não foi iludido. Então veja, o que é ser iludido? Ser iludido é o seguinte, a pessoa foi ludibriada, né? Ela foi enganada. Ela pensou que era uma coisa e era outra. Então, quando a serpente conversou com a mulher, ela enganou a mulher. Ela disse assim, você não vai morrer, né? Você vai crescer, você vai ser melhor se você comer do fruto, porque aí você vai ser conhecedora do bem e do mal. Então, a serpente, ela enganou a mulher, ela iludiu a mulher e a mulher pecou. Então, por isso, a responsabilidade da mulher diante do pecado foi menor. Por isso que o castigo que Deus deu, castigo entre aspas, tá? O castigo que Deus deu à mulher foi menor do que o castigo que Deus deu ao homem, né? Então Deus disse para a mulher que ela iria sofrer 2 coisas. Primeiro, ela iria dar à luz sobre dores e ela estaria sujeita ao marido, né? A vontade dela estaria debaixo da vontade do marido. Então Deus disse isso para a mulher. Então em pecado, gente, isso é muito sério, muito sério. Um casal não crente vive em guerra, porque eles não estão debaixo da graça de Deus, eles estão debaixo do juízo de Deus. Então, o governo do marido sobre a mulher não crente e o marido não crente sobre a mulher não crente é um governo sobre imposição. Por isso que há tanta rebeldia, irmãos, nos casamentos, há tanto essa visão de empoderamento da mulher, não é? Não está aí geral, isso aí não está demais aí? Isso é para a pessoa não crente. Ela quer assumir o lugar do homem, ela quer dominar o homem, porque ela está sujeita ao homem, por causa do pecado, né? Quando a mulher se converte, aí os dois se tornam uma só carne, aí os dois estão espiritualmente unidos, aí não há mais esse domínio, né? Esse domínio, essa sujeição.
Agora há uma submissão, não uma sujeição. O que é submissão, irmãos? É estar debaixo da missão, não é? E o que era lá o castigo para Eva? É uma sujeição ao homem. Então era uma coisa imposta, né? Uma coisa como consequência do pecado. Então isso é só para a gente pensar no casamento, como que é o casamento. Então o casamento cristão, irmãos, ele não está na mesma regra do casamento dos ímpios, daqueles que não são crentes. Aqueles que não são crentes estão debaixo da maldição de Deus, estão se unindo debaixo daquela maldição que Deus deu para Eva lá no dia do pecado, né? Então vai governar você, vai dominar você, o homem, você vai se submeter a ele pela força. É essa a visão do mundo aí do casamento, não é? O casamento cristão é totalmente diferente. Aí Deus vai para Adão. Olha, veja, com Adão, Deus cobrou de Adão não apenas o ato de comer do fruto da desobediência, mas cobrou do homem a responsabilidade por ter feito, né? A mulher recebeu um castigo de Deus e o homem recebeu uma maldição de Deus, né, sobre sua vida. Porque Deus disse que ele iria agora, a terra ia ser maldita por causa dele, né? Ele ia voltar para a terra, morrer. Então Deus impôs a morte sobre ele, e Deus diz assim: do suor do seu rosto você vai comer o pão. Então um trabalho penoso, né? Não, Deus colocou dificuldade no trabalho e não simplesmente a condição de trabalhar. Então, e toda a terra é maldita por sua causa. A coisa é muito mais séria, né? Nem comparação, né? E aí, irmãos, Paulo fala lá em Romanos, depois nós vamos chegar lá, Paulo fala lá em Romanos que a própria criação geme aguardando ser redimida com os filhos de Deus. Então, quando Deus vier para nos salvar, né, nos levar para viver no novo céu e nova terra, toda a criação será também redimida juntamente com o homem. Então, porque toda a terra está debaixo da maldição que Deus colocou sobre Adão. Como ele era o representante, então a consequência, né, a imposição era sobre ele. E ele não teve a intenção de jogar para a gente, né, pastor? A mulher que o Senhor me deu, eu queria empurrar. Pois é. Aí alguém brinca, só para terminar brincando, né? Alguém falou assim: ó, se a sua mulher trabalhar fora, não deixe ela trazer comida para casa, viu? Ela não pode trazer, não pode comprar nada e trazer para casa, viu, Maria Luísa? Não pode, não, porque a primeira que trouxe comida para casa deu ruim. Foi ela, né? Não deu? Deu ruim pra caramba. Vamos ficar de pé. Vamos terminar. Vamos receber a bênção e assim nós encerramos. Gente, à noite, 6 horas, né, nós temos o culto. Então convidamos todos para estarem. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Só uma coisinha aqui. A comunhão do quê? A comunhão do Santo Espírito de Deus. Onde que está a comunhão? Bênção, né?